Grevistas impedem recolha de lixo na Amadora. Os contratados pela Câmara não conseguiram limpar a cidade. Portugal já não vai enviar tropas para os campos de refugiados da Albânia. Um passo atrás que está a criar mal-estar político e militar. Nino Vieira tem garantido o asilo político em Portugal. Guterres recusa-se a entregá-lo às autoridades guineenses. Demissão de primeiro-ministro russo provoca uma onda de protestos. A esquerda quer forçar a queda de Yeltsin. Auf Wiedersehen, Helene. Deus. Boa noite. O lixo continua a amontoar-se na Amadora. A greve dos trabalhadores da recolha do lixo já dura há 3 dias e hoje os ânimos exaltaram-se quando uma empresa contratada pela Câmara tentou fazer a limpeza da cidade. É uma reportagem que ainda não está totalmente concluída. Assim que o esteja, entrará de imediato neste jornal, uma situação que está ainda a decorrer esta noite. Portugal desistiu de enviar tropas para a Albânia. A Operação Abrigo Aliado de ajuda aos refugiados do Kosovo não é considerada prioritária pelo governo português. Os refugiados que atravessaram a fronteira com a Albânia em busca de segurança não vão receber a ajuda das tropas portuguesas. O governo decidiu não integrar a força da Operação Abrigo Aliado, que vai construir e manter campos de refugiados no país que mais kosovares acolhe. Portugal ponderava enviar 41 efetivos de engenharia militar, mas concluiu que para já não seria prioritário. Uma decisão do Ministro da Defesa, explicada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, já que Veiga Simão está ausente do país. Portugal disponibilizou um tipo de unidades militares que neste momento a NATO considera que não são as unidades prioritárias. E, entretanto, formulou o pedido para que nós tivéssemos uma presença com unidades que nós consideramos neste momento não ter disponíveis. A eventual necessidade de envio de uma presença portuguesa para Timor ou mesmo para a Guiné deverá estar na base da decisão. Ainda assim, a recusa não terá agradado à Aliança Atlântica e poderá ter colocado o Ministério dos Negócios Estrangeiros numa posição algo embaraçosa. No Parlamento, as críticas à atitude do governo não se fizeram esperar, mas as razões apresentadas variaram, consoante as bancadas. Como é que Portugal participa numa operação de guerra e se recusa a participar numa operação humanitária? Como é que Portugal manda aviões de combate e se recusa a mandar médicos e enfermeiros para apoiar refugiados? Neste momento, qualquer que seja o chapéu sob o qual se preveja o envio de forças militares para o teatro de guerra, para nós é demasiado. O que deve ser feito rapidamente é o regresso dos 2 aviões que lá andam e dos militares que lá estão. O PP exige um esclarecimento urgente de Veiga Simão. Só mesmo o PS apoiou a posição tomada pelo governo. O primeiro-ministro já justificou este retrocesso na posição portuguesa. António Guterres garante que não se trata de uma decisão política, mas de uma decisão militar. É uma questão meramente técnica, não é uma questão política, visto como sabe, Portugal está envolvido com 3 aviões F-16 na intervenção no Kosovo. Esta é uma simples intervenção de natureza humanitária. Parece ter causado alguma irritação. Deixe-me concluir. Bem, sobre esse aspecto não conheço irritação nenhuma e nós pensamos pela nossa cabeça, não pensamos pela cabeça dos outros. Para além disso, Portugal disponibilizou-se já para integrar uma força de paz no Kosovo, quando essa força de paz for constituída, se, como esperamos, a guerra termine. Portugal tem feito um grande esforço na Bósnia. Portugal recebe refugiados do Kosovo e, portanto, Portugal, nesse aspecto, penso, está inteiramente à vontade, pode ter a consciência tranquila. Durão Barroso não está em sintonia com o seu partido nesta matéria e, ao contrário da posição social-democrata no Parlamento, o líder do PSD não critica a decisão do governo de não enviar tropas para a Albânia. Barroso lamenta, no entanto, que António Guterres não tenha informado ninguém sobre a alteração da posição portuguesa na operação da NATO.
Mais de 1 hora de conversa, a primeira de Durão Barroso como líder do PSD e o primeiro-ministro. A avaliar pela demora, Guterres resolveu relegar para segundo plano as violentas críticas de Durão no Congresso do PSD e até o facto de Barroso só hoje o cumprimentar protocolarmente depois de ir a Madrid falar com José Maria Aznar. Pormenores à parte, Durão Barroso saiu rendido pelo diálogo, não questionando sequer a mudança de decisão do governo em não participar na missão humanitária da NATO nos Balcãs. Quanto à questão de fundo, francamente, não vejo razões para criticar o governo e, portanto, não critico. O que eu critiquei foi o modo como a oposição não foi informada de uma alteração na posição do governo nesse respeito. Relativamente à questão timorense, o entendimento também é total. Estou muito cético, estou muito preocupado, mas vejo que o Primeiro-Ministro também tem as mesmas preocupações. Apesar disso, considero que a melhor opção foi assinar o acordo. Não assinar o acordo era mau. Este acordo responsabiliza a Indonésia, envolve mais as Nações Unidas. Não é perfeito, claro que não, mas às vezes em política e na diplomacia temos que escolher entre uma má solução e uma pior solução. Não digo que esta tenha sido uma má solução, mas não foi a solução ótima. De qualquer maneira, tem o meu apoio este acordo e o apoio do meu partido. Missão cumprida, portanto, hoje sem divergências à vista. Portugal não vai entregar Nino Vieira às autoridades guineenses. Atrocidades cometidas há 14 anos pelo regime de Nino Vieira foram hoje reveladas, fazendo aumentar a contestação à saída do país do presidente deposto. Uma saída que, a ter lugar, poderá mergulhar o país numa das suas maiores crises de sempre. A reportagem é do enviado especial da RTP, Luís Castro. São sobreviventes de etnia balanta, acusados de tentativa de golpe de Estado em 1985 e que terão sido barbaramente torturados pelos homens de Nino Vieira. Agora, 14 anos depois, contam o que passaram. Eletricidade, punhamos, tem problema de machundade para ver eletricidade. Meteu corrente elétrico na cojão, Brantinho. Epa, aquilo é incrível. Nunca Tuga faz aquele tortura. Nunca. Desde que o povo de Guiné, que Tuga é português no país, Tuga nunca faz aquele tortura. O coronel Boata era, na altura, chefe do Estado-Maior-General. Cobriu na rocha e está marau tudo. Bacana por si, bacana. Se aquele que marau com nós, ele fica por trás, bacana olhar. Quem que pega, o que se pega, o que chega está marau aquele rocha. E marau está chega está deitando, está meteu corpo ali na pé, e põe na mão. Depois ele liga na Oxalá, nessa cidade. A hora que liga lá, ele está começando a chutar. Vou dar bocadinho de comida, uma água e sal, meio, bom, nos primeiros dias. Mais de que tempo que não fazia na prisão, 9 meses, ninguém ganha tirar o pau apanhar raio solar, não fica dentro da prisão. Eu chuta, um pire fogo. Logo eles pensam de como morrer. Ele lambum. E firma na escada, assim que lança, e ferga lá, e nhal colme tudo na mão, tanto na pé. Vai dita lá, na reia. Sol panhan lá, tem bem esperta. E riba e fala, ele é escamura. E lambum mais, e leva. Torturas e crimes que terão sido cometidos por ordem de Nino Vieira. Se Nino Vieira sair já do país, dizem a Guiné poderá entrar numa crise mais grave do que aquela provocada pela guerra que agora terminou. Os guineenses começam agora também a questionar o porquê de Portugal não querer o julgamento de Nino Vieira. Luís Castro e Nuno Jorge, RTP, Guiné-Bissau. Precisamente, António Guterres já reafirmou que Nino Vieira não será entregue às autoridades judiciais guineenses. O primeiro-ministro português lembra que Portugal concedeu asilo político e que não vai voltar atrás. Nino Vieira goza da proteção do asilo português. E um cidadão que goza da proteção do asilo português goza dessa proteção, efetivamente, em território português, neste caso na nossa embaixada. Mas poderão haver negociações com a junta militar, no caso de serem solicitadas para que ele seja entregue e ser julgado? Não está em causa entregar uma pessoa que goza de asilo. Essa pessoa tem naturalmente os seus direitos e pode, se entender, querer ser julgado, com certeza, está no seu direito, não é isso que está em causa. O que está em causa é apenas o exercício por parte de Portugal do seu asilo. Esse asilo está garantido. As milícias pró-Indonésia têm luz verde para matar. Um alto dirigente das milícias admitiu a um jornalista norte-americano que as Forças Armadas autorizaram estes grupos a matar os elementos que defendem a independência do território. A notícia foi conhecida no mesmo dia em que o comandante militar indonésio em Timor-Leste
anunciou que as milícias vão começar a ser desarmadas. Estes são os homens da milícia Bezi Meraputi. Atuam a partir de Likissa, uma vila a 26 km de Dili. São acusados de espalharem o terror pelo território. A eles é atribuída a morte de dezenas de pessoas, entre as quais o filho de Manuel Carrascalão. Um grupo igual a muitos outros, todos timorenses, que estão dispostos a lutar até ao fim em nome da Indonésia. Amanhã vão ser obrigados a entregarem armas a bem ou a mal. Pelo menos esse é o objetivo do comandante militar indonésio em Timor. Uma operação sem testemunhas, interdita a jornalistas. Um anúncio feito num dia de outras denúncias. Alan Nairn, o jornalista que acompanhou Timor desde o massacre de Santa Cruz, entrevistou um dos altos dirigentes das milícias, Hermínio da Costa, e foi este homem que admitiu a existência de um acordo com as forças militares indonésias em vigor desde janeiro. Um acordo que os autoriza a atacar casas, assassinar elementos pró-independência, interrogar e matar membros do Conselho Nacional da Resistência, tudo isto desde que não se envolvam em atividades de crime comum, como roubo de carros e comida. O resultado deste acordo é prática corrente em Timor. Os massacres multiplicam-se, o medo é o sentimento dominante. Os homens do Conselho Nacional da Resistência foram obrigados a fugir. Vivem quase na clandestinidade, escondidos em morada incerta. É o que se passa há um mês com David Ximenes. Mesmo assim, continuam a acreditar num entendimento entre timorenses. Vamos nos entender, porque sabemos falar a mesma linguagem. A nossa língua mãe, nós todos falamos. Temos os nossos princípios. Numa altura em que falar pode ser uma sentença de morte, o novo porta-voz do Conselho também dá a cara. Vítor da Costa diz que até agosto o CNRT vai resistir e fazer campanha pela independência. É a resistência do povo. Enquanto o povo continuar a resistir, a CNRT nunca pode ser destruída. E o objetivo da CNRT é a independência. Portanto, é um pensamento, é um objetivo que reside no coração e na mente do povo. A resistência quer também que as Nações Unidas enviem uma força de paz para o território, tudo em nome da segurança dos timorenses. A China não perdoa a NATO pelo ataque à sua embaixada em Belgrado. O chanceler alemão foi hoje a Pequim apresentar desculpas formais da aliança, mas a crise diplomática está longe do fim. No mesmo dia, chegaram à China os restos mortais das 3 vítimas do bombardeamento. Os pedidos de desculpa repetem-se, mas a China não perdoa o erro fatal da NATO. O mal está feito. Hoje a revolta deu lugar à dor. A Pequim chegaram 20 feridos e os restos mortais de 3 jornalistas chineses que perderam a vida no bombardeamento da NATO à Embaixada da China em Belgrado. O presidente Jiang Zemin juntou-se à indignação das famílias em luto. As lágrimas da China estão a causar o embaraço internacional da NATO. O chanceler alemão, Gerhard Schröder, foi hoje a Pequim. Numa missão diplomática relâmpago, o bombeiro das forças aliadas tentou salvar as relações com a China. Ich glaube, dass man hier in der chinesischen Führung verstanden hat, dass es mir ernst ist, sehr ernst, mit dem geäußerten Mitgefühl gegenüber den Verletzten, den Angehörigen der Opfer, aber auch gegenüber der Regierung und dem chinesischen Volk. A NATO lamenta o trágico acidente e pede à China que se concentre no futuro. Os aliados apelam a uma atitude mais construtiva de Pequim para solucionar a crise nos Balcãs. A demissão do primeiro-ministro russo está a provocar uma onda de protestos contra Boris Yeltsin. O presidente já nomeou para o cargo um dos seus fiéis, o ministro do Interior, Sergei Stepashin. Mas a esquerda está revoltada e promete tudo fazer para derrubar Yeltsin. Para a classe política na Rússia, a destituição de Primakov pelo presidente Yeltsin não foi propriamente uma surpresa. Apoiado pelos comunistas e por outros setores da vida social e política, Primakov era considerado o primeiro-ministro que melhor trabalho realizou nos últimos anos. A demissão de Primakov surge nas vésperas da Duma, Câmara Baixa do Parlamento, iniciar o debate sobre o impeachment, ou seja, o impedimento para que Yeltsin continue como presidente até ao final do seu mandato. Yeltsin é acusado, nomeadamente, de ser responsável de crimes contra a humanidade praticados na guerra da Chechênia.
Há quem veja mesmo a destituição de Primakov como um contra-ataque do presidente Yeltsin. Para o Fundo Monetário Internacional, a saída de Primakov do governo pode atrasar as negociações com a Rússia, mas o FMI continua disposto a apoiar o programa económico e as reformas. Entretanto, Yeltsin nomeou para primeiro-ministro Sergei Stepachin, um homem da sua confiança. Stepachin, 46 anos, foi até agora ministro do Interior. É um especialista em questões de segurança interna. A demissão de Primakov coincide com o início do debate na Câmara Baixa do Parlamento sobre a destituição de Boris Yeltsin. Mas o derrubo do presidente russo não deverá ser aprovado, como relata o correspondente da Lusa, em Moscovo, Evgeny Moravich. Após um período de relativa estabilidade política, o presidente Boris Yeltsin iniciou uma nova fase de guerra aberta contra a oposição ao demitir o primeiro-ministro Yevgeny Primakov. Foi o primeiro chefe de governo nos últimos 6 anos aceitável para todas as forças políticas na Rússia. A sua demissão foi, obviamente, a resposta do líder russo às tentativas da esquerda de destituir ele próprio. Enquanto isto, Yeltsin poderá dissolver a Duma, caso esta rejeite 3 vezes o candidato presidencial para novo primeiro-ministro. E a candidatura a este cargo, proposta hoje pelo Kremlin, tem mínimas hipóteses de passar no Parlamento. Trata-se do ministro do Interior, Sergei Stepachin, general cauteloso, que provou a sua fidelidade abnegada a Yeltsin desde os tempos da luta do líder russo contra a nomenclatura comunista soviética. Yeltsin, cuja incapacidade de governar se torna cada vez mais evidente, já não tem recursos para dirigir o enorme país onde tudo e todos são contra ele. A sua influência chega apenas para substituir os homens do Kremlin ou nas estruturas governamentais próximas dele. E o número das personagens alteradas está cada vez mais reduzido. Daí esse reveziamento das caras na corte russa. O presidente, que era ainda há poucos anos o símbolo e a esperança de uma nova Rússia democrática, transformou-se no seu fardo molesto, um fator que impede o desenvolvimento do país, em prol da preservação do seu poder pessoal. Isto diz a esquerda russa. Ou, no dizer do líder da oposição liberal Grigory Yavlinsky, o governo de Yeltsin é uma espécie de Brezhnev coletivo. Isto é o símbolo da estagnação e do não-movimento. Em Moscovo, Evgeny Moravich, da agência Lusa, para a RTP. Reunidos após 8 anos, Trovante dá um concerto único no Parque das Nações. Estamos de volta com a notícia de abertura do 24 Horas de hoje. Foi uma noite quente, de ânimos exaltados na Amadora. Os trabalhadores da recolha do lixo, em greve desde segunda-feira, não deixaram que a cidade fosse limpa por uma empresa contratada pela Câmara Municipal. Os grevistas não permitiram o que consideram ser uma inaceitável violação da lei da greve. A autarquia diz que fica assim em perigo a saúde pública. Piquetes de greve dos trabalhadores da Câmara da Amadora estão esta noite a impedir veículos de recolha de lixo requisitados pelo município a uma empresa privada de se deslocarem. A situação estava aparentemente calma quando surgiu um conflito entre um elemento da Câmara e uma dirigente sindical. Não houve qualquer intervenção, está pacífico. Você é um mentiroso. Não dá porrada. É mentiroso. Você é mentiroso. É mentiroso. Você é mentiroso. Diga o que está a polícia, pá. É mentiroso. Ele disse que o lixo tinha que ser recolhido, nem que fosse bem ou mal, mas que ia ser recolhido. Evidente que depois até a própria população se revoltou contra a atitude que ele teve, não é? Eu disse-lhe, vá-se embora, é preferível você ir embora, não vamos levantar problemas onde eles não existem, as coisas estão calmas, vá-se embora. E ele continuou a insistir, ligou para o comandante da polícia, passou o telemóvel a um guarda que estava aqui para receber ordens para atuar contra nós. Os trabalhadores estão em greve há 3 dias por considerarem que a Câmara está a tentar privatizar o setor e acusam-na hoje de ter uma atitude ilegal, violando a lei da greve. O município da Amadora quebrou as regras da legalidade, tanto quanto é do nosso conhecimento, contratou 1 ou 2 empresas para furar a greve dos trabalhadores. A Câmara afirma não pretender privatizar o setor, acusa o sindicato de não garantir o serviço mínimo e que só agiu para preservar a saúde pública dos seus municípios. A Câmara, ao final de 3 dias de greve e 4 dias sem recolha, naturalmente tinha que tomar medidas urgentes para não pôr em perigo a higiene pública do concelho. Na medida em que, por um parecer da Autoridade de Saúde e Conselhia, afirma que pode estar em causa nas próximas horas a saúde pública.
Enquanto os trabalhadores não deixam avançar os carros e a Câmara não satisfaz as reivindicações dos seus funcionários, o lixo cresce nas ruas da Amadora. As escolas têm de se ligar às novas tecnologias de informação e comunicação para ajudarem a criar cidadãos mais inteligentes e mais atentos. É o que defendem alunos e professores da Universidade do Minho, reunidos num seminário em Braga. Nesta sala, professores e alunos procuram fórmulas para um casamento perfeito entre as novas tecnologias da informação e as escolas. Um tema cada vez mais importante na era da internet e da reforma do ensino. Os novos programas e os novos currículos têm de ser modificados. A maneira de ensinar e de aprender muda com as novidades do comunicar e do informar. Numa coisa, todos estão de acordo. É preciso combater esse novo tipo de analfabetismo, chamado info-exclusão. Há um perigo de quem não aprenda a trabalhar com estas novas tecnologias fique excluído das novas tecnologias de informação. E eu acho que é importante que tenhamos consciência que isso também já aconteceu no passado e que há uma diferença entre informação e conhecimento. Que estar muita informação disponível não quer dizer que as pessoas sejam capazes de construir mais conhecimento. E por isso o papel da escola é aqui absolutamente decisivo para que estas novas tecnologias, inventadas pelos homens, sirvam os homens neste caminho por mais conhecimento, mais cultura, mais democracia, sociedades mais inteligentes. Entre as novas tecnologias de informação e comunicação, a internet é a mais conhecida, mas não é a única. O futuro vem exigir uma nova filosofia na tarefa prestada pelas escolas que hoje temos. Aparecem assim novos desafios a que é preciso dar a resposta. A escola, como nós a herdamos, uma escola muito centrada na palavra, é posta em causa por estas novas tecnologias e temos que encontrar o equilíbrio entre o papel do professor, que continua a ser absolutamente decisivo, e o contributo, o enriquecimento que estas novas tecnologias trazem ao ensino. A primeira Conferência Internacional Desafios 99 arrancou hoje na Universidade do Minho. As sociedades mais inteligentes passam então pela união saudável entre o aprender e o ensinar com a ajuda das novas tecnologias de informação e comunicação. De novo, juntos, mas só por uma noite, os Trovante quebraram a separação de vários anos e deram hoje um concerto único no Pavilhão Atlântico, no Parque das Nações. O pedido para o reencontro foi feito pelo presidente Jorge Sampaio e surge incluído nas comemorações dos 25 anos do 25 de Abril. Tem um jeito de senhor e um olhar desmascarado, de sangue negro ao seu lado, só daquele que a gente sabe, com seu balanço gigante, tem os mistérios do mar e a certeza do caminho certo, que tem a estrela polar. Não sei se passa comigo e se quebra na lição, ou se lhe mando uma carta como ouvir uma canção. Só sei que o calor aberto ainda não estamos no verão. Trovante no final deste 24 horas. Desejo-lhe uma muito boa noite. Até amanhã.